Bom, vou fazer um teste aqui como se eu estivesse fazendo um brainstorm para começar a fazer a minha monografia. Então estou usando um programa para gravar a tela, mas vou mostrar como que a gente podia gravar em áudio de uma maneira simples para não ter o problema de não conseguir escrever, uma vez que a nossa digitação é muito mais lenta que a nossa linguagem verbal. Então, no Windows, né, eu estou usando meu notebook normal e aqui no Windows a gente vai em todos os programas, daí tem acessórios e daí nós temos aqui gravador de som. Então, aqui está mexendo porque ele está detectando a minha voz. Então vamos supor que eu esteja começando agora a sessão de brainstorm e daí basta eu clicar aqui em iniciar a gravação. Bom, agora estou falando comigo mesmo, então eu estou fazendo uma monografia que eu quero fazer sobre o TAG. Só que daí, como TAG é um tema bastante amplo, eu pensei em focar daí no TAG resistente, transtorno de ansiedade generalizada resistente. Daí, eu tenho por experiência própria uma ideia de que o TAG, nos casos em que o paciente é refratário ao tratamento, ocorre que ele tem benefícios em função dos seus sintomas, de modo que ele, de certa forma, reluta em abrir mão deles. Então, agora acabei de ver aqui que um dos pontos que eu vou ter que buscar na literatura é algo que apoie isso, porque essa é uma observação minha, mas certamente isso está descrito na literatura. Então, essa vai ser a ideia que eu vou passar no meu artigo. Não é apenas a questão da TCC no TAG. Trata-se de um entendimento do porquê alguns casos são mais refratários e quais são as intervenções aí utilizadas nesses casos. Então vou lançar a ideia, eu estou com os livros, uns capítulos aqui na tela, de coisas que eu quero abordar. Uma questão envolve a definição do tag. Então acho que eu vou escrever algumas palavras a respeito dessa dificuldade. Eu até tenho um capítulo escaneado aqui do Beck, em que eles colocam, o Beck e o Clark, uma discussão a respeito dessa definição do diagnóstico. Eles colocam os critérios diagnósticos, mas um ponto que eu vou salientar para não me estender é que o que melhor define o TAG é preocupação e não a questão da ansiedade. Portanto, um dos elementos que eu vou precisar abordar é o quanto que a preocupação funciona como uma forma para reduzir a ansiedade. Então, acho que esse é um ponto em que eu vou descrever que no momento em que a pessoa se preocupa, ela acaba se focando em eventos abstratos no futuro e, como consequência, acaba distraindo seu pensamento de problemas mais concretos, mais imediatos. Esse aí é um dos elementos que eu vou colocar a preocupação como forma de manejo da ansiedade. Já que é um brainstorm, eu me lembro de ter visto em algum dos livros de neuro que eu tenho uma questão de neuroimagem em que, se eu não me engano, o indivíduo com TAG ele tinha uma ativação maior de áreas frontais depois que um estímulo ameaçador era apresentado, indicativo de que ele continuava pensando sobre aquilo mesmo depois que o estímulo tinha passado. Então essa questão neuro eu vou ver se eu vou colocar, porque o meu foco é na questão da terapia. Então essa definição do TAG em torno da preocupação é um primeiro elemento.
Aí, um segundo elemento envolve uma questão de o modelo cognitivo, como que nós explicamos o tag do ponto de vista cognitivo. Aqui nesse material do Beck também há uma lista de crenças e também tem um modelo aqui que aparece sob a forma de esquema, porém eu acredito que um modelo mais completo ele é um modelo que é focado nessa questão aqui da meta-preocupação. Ou seja, o sujeito ele acaba se preocupando também com os próprios sintomas. Então, o indivíduo tem preocupação com eventos concretos, mas ele se preocupa com o fato de estar preocupado. Aí, então, nós podemos ter um ponto interessante que eu estou me dando conta agora de discutir, que é a questão da metacognição. Eu acho que em algum momento vale a pena eu fazer uma discussão de que a metacognição é um recurso da terapia, porque a metacognição envolve o automonitoramento. Mas no TAG existe uma particularidade em que esse automonitoramento acaba levando justamente um agravamento dos sintomas, uma vez que o paciente, ao detectar estar se preocupando ou estar ansioso, ele passa a se preocupar com esse sintoma inicial. Portanto, acho que um elemento que vale a pena ser incluído, que pode ser uma novidade do meu artigo a ser salientada, é um especial cuidado que o terapeuta deve ter com pacientes com TAG, uma vez que as solicitações de automonitoramento podem representar eventualmente um agravamento dos sintomas, uma vez que o paciente pode se preocupar com aquele conteúdo que ele está pensando ou pode se preocupar com as suas reações fisiológicas. Esse é um elemento da metapreocupação que merece ser colocado, e um elemento que eu, na minha prática, percebo como bastante importante, que vou procurar fundamentação específica a esse respeito, envolve a questão da necessidade de controle, que aqui o Beck e o Clark colocam mais uma questão de uma intolerância à incerteza. Então, o indivíduo, por não ter certeza a respeito dos eventos, acaba tendo uma preocupação como se ele pudesse ter. E esse é um elemento que eu, na minha prática, percebo como bastante relevante e que eu vou querer colocar no artigo também, fazendo um link, é que há uma expectativa irreal acerca do quanto que a pessoa pode ter de controle. Então, um paciente que eu vou ver se eu vou de repente citar algumas vinhetas, um paciente estava iniciando a carreira, estava com seus 25 anos, e daí ele fez uma pergunta: com 25 eu tenho pique, eu trabalho 12 horas por dia, eu vou, toco ficha, mas e aí, será que quando eu tiver uns 45 eu vou ter essa energia toda? Nesse caso, o paciente estava se questionando sobre um evento que iria acontecer daqui a 20 anos. Né? Ele com 25 questionando a respeito de 45. Portanto, ao fazer esse questionamento, ele se engajava em preocupações na tentativa de
encontrar uma resposta. O que houve foi não um problema de encontrar a resposta. O problema foi na própria formulação da pergunta. Então aqui a gente tem uma relação importante que eu vou estabelecer até quando for escrever, que é esse elemento do modelo cognitivo de exigir certezas, crenças de que ele deveria ter uma certeza ou uma previsão, e, de maneira importante, esse elemento do modelo da necessidade de certeza ou intolerância à incerteza tem uma implicação para a terapia. A implicação muito importante é que o terapeuta pode cair numa espécie de armadilha. Armadilha no sentido de que o terapeuta pode começar a buscar evidências e mais evidências para responder uma questão de: será que o paciente vai ter condições daqui a 25 anos de ter pique? Fazendo uma análise, por exemplo, de que ele tem uma alimentação saudável, que na família dele não tem histórico de doenças e assim por diante. Porém, essa é uma análise que está fadada a redundar em fracasso. Por quê? Porque não importa quantas evidências se tem, o que a gente nunca vai conseguir eliminar é algum grau de incerteza. Portanto, esse elemento do modelo cognitivo eu vou deixar bem claro que está associado a uma intervenção que eu quero abordar também, que é algo que eu tenho me identificado bastante como terapeuta e praticado, que envolve a terapia de aceitação e compromisso. Essa intolerância à incerteza não tem algo que possa ser feito que não o simples fato de aceitar que não vai ser possível ter certeza sobre tudo e vai precisar se conviver com isso. Então, quando eu for escrever, eu acho que, deixando os outros elementos de lado, eu vou escrever essa parte mais ou menos junto, esse aspecto do modelo de intolerância à incerteza e, como consequência, uma necessidade de controle. Eu vou fazer uma explanação do ponto de vista teórico e já vou linkar depois com as estratégias de aceitação e salientando essa como uma contribuição do artigo, o cuidado que o terapeuta deve ter na análise de evidência. Bom, então esse é só um apanhado geral, que o brainstorm ele pode ser mais longo do que isso, mas a título de exemplo eu não quero cansar muito. O que esse brainstorm serviria era para, então, depois escutar essa gravação e digitar, que já acredito que daria um bom início de conversa. Quando eu terminar a gravação, voltando aqui à tela, nós temos que simplesmente colocar aqui interromper a gravação. Feito isso, vai abrir uma caixa onde nós vamos fazer aqui a nomenclatura. Vamos colocar um nome, vamos colocar aqui simulação brainstorm. Então, um OK, e está gravado o áudio, que depois é só abrir e escutar. Claro que tem outros programas mais interessantes que esse gravador de som aqui,
que ele, por exemplo, não grava MP3 e o arquivo fica meio grande. Mas para quem não está a fim de se incomodar, esse gravador de som é bem tranquilo, o arquivo fica grande, mas hoje em dia os computadores têm espaço aí sobrando. Então, aqui em 13 minutos que deu ali o arquivo do som, eu já consegui dar uma boa deslanchada. Provavelmente eu vou demorar muito mais do que 13 minutos digitando tudo aquilo. Mas o ponto é, eu simplesmente peguei alguns livros, pensei nos meus pacientes e fui falando na frente do microfone. Agora, com isso, não estou mais travado. Eu já tenho algo em que começar, e o interessante foi também perceber que as ideias foram aparecendo à medida que eu ia falando. Com o passar do tempo, a gente já consegue fazer isso escrevendo, mas quem não tem o hábito da escrita, certamente um microfone que tem em qualquer notebook hoje em dia já quebra aí um baita de um galho. Aliás, hoje em dia sempre tem algum microfone à disposição. Acho que não tem nenhum celular que não tenha o recurso de gravar. Os notebooks todos vêm com câmera e gravador, e tablets, iPads e afim também tem. Então, no mundo atual, a gente geralmente tem algum dispositivo de gravação próximo de nós, de modo que nós dominarmos, dar 2, 3 cliques para ativarmos esse dispositivo e lançarmos a ideia, é algo que vai ser bastante produtivo para não corrermos o risco de perdermos aquilo que nós tivemos de ideia. Então, é isso aí. Agora eu vou só fechar o programa do vídeo, que esse não é necessário usar.